146 Kiren Saga Capítulo 507 Resgatando Gen Autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Tragédia, segundo o dicionário, é um evento causador de grande sofrimento, destruição e angústia, como um acidente grave, crime ou catástrofe natural. Agora você pode dizer o que quiser sobre tragédias, mas o que vejo na minha frente não é nada além de destruição total sem sentido ou propósito. Apenas uma forma pura de destruição. Eugenscape continuou sendo destruído durante a fuga, pois uma criatura enorme identificada como um dragão estava pousando em tudo para fazê-lo desmoronar como pedaços de biscoito. Imagine ser um humano andando em um castelo de biscoito. Você também respira chamas e faz chover o fogo. Escalhe a imagem do humano e do castelo de biscoito para um dragão e uma cidade. Então você terá uma imagem perfeita do que aconteceu aqui. No jogo, parecia que a cidade em ruínas pode ser destruída após o ataque do dragão e as pessoas podem reconstruí-la novamente. Mas aqui está minha opinião sincera. 5 anos atrás, Winterhold tinha mais esperança do que isso. Temo que, se eu bater nas paredes do castelo, elas desmoronarão na minha cabeça. Deus me ajude. Não pude deixar de suspirar e dirigir meu cavalo Flametronache para a cidade em ruínas. Se o lado de fora foi uma tragédia, não tenho outras palavras para descrevê-lo, a não ser calar a boca em perplexidade. A fumaça bloqueava o céu e os cadáveres estavam escurecendo e se transformando em cinzas com o vento. Eugene não é uma cidade pequena. Abrigava quase 700 pessoas que vivem aqui para trabalhar, caçar e negociar com os viajantes e mercadores vindos do sul. Era uma comunidade muito próspera com casas que se estendiam para fora da fortaleza. Eu tinha 5 cofres reforçados, as chamadas adegas, sob esta cidade, que são a melhor coisa que Ju conseguiu fazer no período de meio ano. Cada um tem capacidade para abrigar 100 pessoas por dia com todos os suprimentos armazenados. Isso significa que quase 1/3 da população não conseguiu entrar. Eu só espero que alguns tenham sobrevivido. O devorador de mundos não deve adquirir mais alma do que isso, senão ele ficará mais forte do que eu posso suportar. Afinal, posso ser apoiado pelo destino para detê-lo, mas Alduin também tem seu próprio destino, o que nos torna letais um para o outro. Vamos deixar os pensamentos negativos de lado. Tenho que fazer minha parte no resgate agora. Orgulho, trabalhe separadamente. Eu disse isso para a minha equipe ativar sua vontade e agir por conta própria. Com Orgulho por perto, tenho 3 mãos em vez de 2. Agora, para o resgate, posso sentir muitos sinais de vida sob as casas em ruínas. Então preciso desmontá-los um por um com cuidado e também apagar o fogo. No meu caso, os melhores bombeiros são os melhores incendiários, os Flametronaches. Conjurar 10 daqueles dançarinos obcecados foi uma tarefa fácil. Uma vez que todos estavam prontos e mostraram obediência, ordenei que começassem a absorver as chamas comendo Eugene. Ou o que sobrou dele. A beleza de um Flametronache é de se ver, especialmente se forem meus grandes Atronaches, que são maiores e parecem muito majestosos. Eles voaram horizontalmente acima dos prédios em chamas e começaram a colher as chamas dançantes como ávidos colecionadores ou as valquírias flutuando sobre os campos de batalha para escolher os dignos. Enquanto pegavam as chamas, pude ouvir gritos e lamentos. Também pude sentir os Atronaches sendo atacados, o que não é algo bom. Atronaches são da Edra e eles não gostam de mortais, o que significa que tive que cancelar aquele Atronache antes que ele reaja. Cavalgando para o local onde o ataque aconteceu, havia um curandeiro protegendo os moradores feridos e parecia bastante nervoso. Pare com seus feitiços, portador da luz. Eu vim em paz. Eu chamei quando apareci no meu Atronache do cavalo flamejante. Era compreensível que todos nesta cidade estivessem traumatizados pelas chamas. Ver qualquer coisa relacionada a chamas, especialmente meus grandes Atronaches que tinham alguns grandes chifres e aparências demoníacas, os assustava quase imediatamente. Minha aparência certamente não foi bem-vinda,
Mas quando pulei do cavalo Atronache, guardei minha capa preta de viagem e aparecia-lhes como um ser humano normal em minha aparência cara. Certamente parecia mais acessível. Metade de seus passos, mago do fogo. Não queremos sua espécie perto. Uma mulher nórdica levantou uma barra de ferro na minha cara. Ah! Quase me esqueci da boa e velha rabdofobia, medo da magia, de Skirin. De qualquer maneira, tenho que agir como um mago justo, caso contrário aqueles cabeças duras recusariam minha ajuda e me perseguiriam. Calma, parente. Acabei de chegar a Skirin para ver uma besta cuspindo chamas em sua cidade. Que tipo de truque meu olho pregou em mim? Foi o cansaço da viagem fazendo a fumaça aparecer coisas ué. Eu falei em um tom chocado. Um dragão. Era um dragão. O curandeiro ao lado da mulher falou. Xosbornes. Não era o hidromel. Qual é o significado disso? Não. Foi para o norte. Riverwood. Eu me virei para o norte e fingi preocupação com a segurança de Riverwood para mostrar minha sincera preocupação. Mago do Fogo. Enquanto eu estava me afastando, o curador o chamou. O que? Você parece habilidoso. Você pode curar. Não, você pode apagar o fogo e salvar as pessoas sob os escombros. Mas, Riverwood, é um dia de viagem daqui contra as asas de um dragão. Você chegará a outra tragédia. Ajude a salvar esta aqui, só podemos rezar. Rezar para que o dragão faça ninhos ou descanse até que as pessoas se escondam. Disse o curandeiro. Eu fiquei com uma cara solene por um tempo, então eu balancei a cabeça. Você está certo. Apenas orações podem salvá-los, mas vou trabalhar o mais rápido que puder. Devo chegar lá antes do amanhecer de amanhã. Eu concordei. Sacerdotisa, não podemos. Ele é um daqueles magos. Eles queimam coisas. A mulher nórdica implorou. Seus nordes e suas superstições. Deixe o bom homem fazer alguma ajuda, senão essas chamas vão nos sufocar antes da noite. A sacerdotisa disse e virou-se para mim. Bom homem, por favor, não perca tempo. Entendi. Afaste-se. Eu concordei e comecei a trabalhar. Eu não tinha certeza a princípio, mas essa sacerdotisa é uma imperial. Ela é a mesma sacerdotisa que estava dando os últimos ritos aos Stormcloaks antes da execução. E pensar que eu encontraria o NPC que todos não se lembram. Enfim, já era hora de começar a trabalhar de verdade. Dobrei os atronaches para 20 e as chamas foram apagadas rapidamente. O mais rápido que pudesse, desmontaria os escombros por telecinese, com cuidado e pegaria os sobreviventes que encontrasse por detectar vida. Posso dizer pelos suspiros dos habitantes da cidade que minha velocidade de trabalho estava além do que eles imaginavam ser possível, muito menos do que esperavam ver. Eu tinha um plano desde o início e estou acostumado com os processos de resgate desde que estive lá durante o desastre de Hammerfell, há um ano. Ainda assim, não era hora de ser o herói glamouroso. A cada sobrevivente que desenterrava, 2 eram encontrados mortos. Crianças, idosos, mulheres, homens, animais. Foi um massacre. Além dos cadáveres completamente desintegrados, contei quase 100 cadáveres na primeira hora. Mago, algo não está certo. Onde estão os outros habitantes da cidade? A sacerdotisa perguntou. Escondidos. Eles parecem ter sido salvos por meus empregados. Eu disse. Seus funcionários? Você tem pessoas com você? Não. A verdade é que possuo alguns armazéns nesta cidade. Adegas de vinho e comida. Você vê, a legião comercializa conosco. Os guardas da adega devem ter agido por conta própria e levado as pessoas para um local seguro. Graças a Deus. Meu tom estava encantado, mas a sacerdotisa me olhou duvidosa. Os nórdicos com ela reagiram de maneira semelhante, mas mais desconfiados. Além dos magos de guerra imperial, não vemos nenhum outro mago em Eugene. Estranho. Como você pode ter um negócio aqui quando ninguém ouviu falar de você antes? Um homem disse. Acalme-se, parente. Eles parecem estar seguros com pouco perigo, mas os porões estão sob aquele grande entulho. Se eu mexer demais,
Aqueles que estão sob os escombros podem ser espremidos com movimentos violentos. Não seja imprudente quando você move qualquer coisa. Nords desconfiados são bombas relógio, especialmente com mages. Minha reputação como João Dari foi manchada por aqueles que usam minha identidade. Então não devo afirmar que sou João Dari primeiro. Além disso, nem todo lugar em Skyrim é Winterhold. Trabalhei por 3 anos para mudar a opinião das pessoas sobre os magos, mas ainda havia desconfiança em Winterhold. Nords confiariam em Normages e Elers como Alina, mas não naquele que invoca Dedran Shotfire. Na segunda hora, eu já tinha acabado com a maior parte dos incêndios e dos escombros. No final, eu me esforcei ao máximo para limpar os escombros das entradas das caves e comecei a bater em suas portas. Abra. Acabou. Liguei. Demorou um pouco para abrir, mas assim que o fizeram, gritos e lamentos foram ouvidos e as pessoas ficaram com medo do dragão a ponto de acreditarem que morreriam no subsolo. Algumas horas foram suficientes para transformar esses porões em uma bagunça, mas assim que foram abertos, a bagunça acabou. Precisamos de ajuda aqui. Muitos feridos e as poções não estão funcionando. Is estava carregando uma criança que parecia ter sido queimada pelo fogo direto de Alduin. Como a criança sobreviveu está além de mim. Ajudar os feridos era difícil a ponto de eu realizar feitiços de alto nível sem descansar. Com o tempo apertado em nossas mãos, eu nem sabia o que fazer. Sinceramente, eu deveria partir para Riverwood já que quero seguir o rumo dos acontecimentos do jogo. Obviamente, o dragão rumou para o norte, então devo avisar as pessoas do norte. No entanto, a situação em questão era desgastante. Não se passaram 4 horas desde que o dragão atacou e havia pessoas morrendo em ritmo acelerado. Salvá-los era minha prioridade. Posso dizer que todos aqueles que morrem nas chamas de Alduin têm suas almas comidas. Alduin não é um dragão comum, mas o rei de sua espécie. Suas habilidades começam sendo incrivelmente poderoso, quase indestrutível. Tem a habilidade de comer almas e um terrível manipulador do tempo. Isso e as coisas que eu não sei, mas o que sei é evitar qualquer morte causada por Alduin, senão seu poder aumentará rapidamente. Seu vingar é um problema de longo prazo que pode ser pelo menos atenuado parando a guerra, mas parar o próprio Alduin precisa de muito mais. Quando o sol estava se pondo, eu tinha tirado todas as pessoas do porão. As poções e suprimentos médicos impediram que a situação piorasse, mas fora dos habitantes da cidade e dos visitantes, atingimos a taxa de baixas de 25%, o que significa que em cada família de 4, um morreu. Um maldito desastre. Esgotado como estava, sentei-me observando como a situação se desenrolava. A cidade estava coberta por uma espessa nuvem de fumaça e seu ar era sufocante. Mas as famílias continuavam olhando para suas casas destruídas e procurando seus perdidos. Eu tinha um plano para usar essas pessoas e espalhar a notícia da minha chegada, mas por alguma maldita razão, não pude. Seria um grande desrespeito continuar espalhando meu nome por onde passo como uma espécie de santo. Eu não sou nenhum santo. Eu sabia que isso iria acontecer e, se quisesse fazer melhor, deveria ter avisado as pessoas. Não esperado até que o dragão atacasse Foda-me. Sinceramente, me senti frustrado. Nada que eu pudesse fazer mais. Naquela época e neste lugar, tomei uma decisão estranha que alterou meu plano para a próxima campanha contra os dragões. Era a coisa certa a se fazer. Eu estava prestes a sair de Eugene, mas uma voz me chamou. João. João Dari. Olhei para a voz para ver um homem carregando um menino nas costas e olhando para mim como se visse um fantasma. Torolf. Por Esmir é você. Você é o mago que estava salvando a cidade. Torolf disse enquanto se aproximava de mim. Na área em ruínas em que eu estava sentado, as pessoas mantinham distância de mim por ser um mago e, exceto quando Torolf se aproximou de mim, fui olhado pelas pessoas. Eu podia ouvir meu nome sendo sussurrado entre as pessoas entre acreditar e negar. Afinal, 2 anos se passaram desde que qualquer notícia sobre mim, o verdadeiro eu, chegou a Skyrim. Levantei-me para enfrentar Thorolf, filho de Froki,
O homem que deveria morrer pelo hálito sinistro de Alduin. Quanto tempo sem te ver, Thorolf? Esse é o seu filho? Sim, esse é o meu Ming. Garoto forte. Vocês dois sozinhos? Não, estou procurando minha esposa, Matlara. Ela está por aqui em algum lugar. Eu simplesmente não posso. Há muita fumaça. Jun, não, Tani Jun, sua magia pode fazer algo sobre essa fumaça. Eu preciso encontrar Matlara. Thorolf era um bom homem que eu conhecia desde o tempo em que era ensinado por Froki. Certifiquei-me de que ele não fosse morto e, felizmente, ele parecia curado. Estou exausto, mas ainda consigo lidar com a fumaça. Tudo bem, Thorolf. Apenas cubra as orelhas do seu garoto. Eu disse e caminhei para alguma torre quebrada da fortaleza. Fora da minha intenção, fui observado por todas as pessoas que estavam curiosas e duvidosas do mago que sou eu. Não pude deixar de zombar, pois sabia o que tinha para aqueles idiotas. Minha cabeça estava mais clara agora. Eu posso ver uma maneira melhor de resolver as coisas e torná-las interessantes ao mesmo tempo. Mas a partir daqui, darei a vocês um bom show. Lokvakur. Céu primavera-verão. Os raios sagrados do sol banharam Eugen ferido enquanto cada partícula de fumaça pairava sobre a cidade aflita. O tum que trouxe a desgraça para esta cidade foi o mesmo método que afugentou a escuridão. Abençoado e brilhante, o quente sol divino abriu banhos de esperança e acordou os miseráveis condenados. As pessoas olharam para cima e ao redor para ver o céu brilhante e nebuloso devolvendo-lhe sua bênção. O que faz do Nord é o céu e o hálito abençoado de Kine. Depois que a fumaça se dissipou, os gritos de desespero eram agora gritos de esperança. Aqueles que foram separados de seus entes queridos foram reunidos. Aqueles que não encontraram nenhuma esperança a poderiam agarrá-la e aqueles que precisavam de consolo foram conduídos pelos últimos fios de luz. Um homem estava lá para ajudar Eugen quando os imperiais, os Stormcloaks e os homens do Jarl fugiram para salvar suas vidas miseráveis. Aquele homem era João Dari. O verdadeiro João Dari que finalmente voltou. Kirin Saga capítulo 508 Carrinho de caminhões da queda sombria traço. Não pude ficar em Eugen depois disso. As pessoas podem ter me admirado, mas isso não é o Interhold. Eu tinha mais que ir para outro lugar. Envie cavaleiros ao Jarl de Falcreate para pedir sua ajuda. Espalhe a notícia do que aconteceu aqui o máximo que puder e depois se junte a mim em Riverwood. Vamos nos mudar para Whiterun juntos. Isso é o que eu disse aos meus companheiros para fazer antes de montar um Flame Alcatronache em direção ao norte. A distância entre Riverwood e Eugen é de um dia em um bom cavalo, mas voar no meu Alcatronache levaria muito menos tempo. Os Alcatronaches são rápidos e a estrada não é prejudicada por curvas longas ou quedas íngremes, apenas uma linha reta. Ao amanhecer, finalmente cheguei à preguiçosa cidade de Riverwood. Aterrissando do lado de fora da muralha da cidade perto de um acampamento de mercadores, coloco uma capa de viagem e um capuz e caminho pela cidade. Lá, a cidade coberta pela sombra da montanha Snowtwat estava discutindo algumas casas depois de sua entrada. Eu disse que vi um dragão noite passada. Uma velha gritou. Pelas 8. O que foi agora, mãe? Um jovem respondeu. Era tão grande quanto a montanha e negro como a noite. Voou bem por cima do túmulo. Dragões, agora, é? Por favor, mãe. Se você continuar assim, todos na cidade vão pensar que você é louco. E eu tenho coisas melhores para fazer do que ouvir mais de suas fantasias. Você vai ver. Era um dragão. Ele vai matar todos nós e então você vai acreditar em mim. A conversa parecia muito familiar, mas eu realmente não pensei que fosse ouvi-la. Tanto quanto eu posso dizer, essa conversa é desencadeada quando o jogador entra em Riverwood pela primeira vez. Será que minha existência desencadeia essas conversas da mesma forma que no jogo? Eu conheci aquelas duas pessoas, o jovem é o bardo Sven e a mulher é sua mãe. Saudações. Falei enquanto me aproximava dos dois. O que foi, estranho? Sven respondeu. Pelos deuses. Ontem dragões e agora gigantes. A mãe de Sven olhou para mim como se eu fosse algum tipo de aberração. Bons olhos.
Mãe. Sven virou-se para a mulher e depois para mim. Desculpe, ela está um pouco mal-humorada esta manhã. Está tudo bem. Eu só queria perguntar a direção específica para onde aquele dragão voou. Eu disse. O dragão? É só da minha mãe. Você não precisa se preocupar. Jovem, você não sabe? Um dragão atacou Eugene. O que? Você me ouviu. A cidade foi totalmente queimada. Eu pensei que os soldados imperiais correram para cá. Mulher, para onde aquele dragão voou? Marais Merci. Voou para lá. A mulher disse enquanto apontava para o oeste. Obrigado. Eu não tinha certeza de onde Alduin foi exatamente, mas havia algo de que tenho certeza. Ele agora está fora para ressuscitar os outros dragões, o que torna um pé no saco. Há um certo item que carrega um mapa para todas as tumbas de dragões que preciso proteger. Tem muitos usos mais tarde. Enquanto eu estava indo embora, Sven chamou por mim. Espere, parente. Se o que você disse é verdade, talvez minha mãe não seja tão maluca, então é melhor você contar ao Jalen Witterum. Ele precisa saber sobre isso e ajudar a proteger Riverwood. Ele disse. Eu sei. Apenas me indique a estalagem desta cidade e é melhor você espalhar a palavra. Vou para Witterum depois de dormir um pouco. Eu tinha que ficar em Riverwood até que minha equipe chegasse, mas também tinha algo para fazer e isso é visitar a masmorra mais famosa de todos os tempos, Black Falls Barrow. Porque este é o dungeon mais famoso de todos os tempos. Basta perguntar a cada jogador de Skyrim quantas vezes eles tiveram que passar por essa masmorra em particular. Eles já devem saber disso como a palma da mão. Além do meu plano de me aventurar lá, eu tinha que tornar viral a notícia sobre Eugene. Felizmente, o Sleeping Giant Inn era um bom lugar para começar, pois paguei o bardo, reservei um quarto e fiquei fingindo estar descansando enquanto, na verdade, saí da cidade por teletransporte. Black Falls Barrow estava à frente e tudo o que eu precisava fazer era escalar uma montanha, tropeçar em algum bando de lobos famintos e chegar a uma antiga torre abandonada com bandidos se refugiando. Questionando para saber que a maioria das pessoas aqui são desertores da guerra civil. Isso explica porque o número de bandidos aumentou 10 vezes mais do que antes da guerra. Também explica porque havia tantos bandidos no jogo literalmente onde quer que o jogador fosse. Como Tani de Unterold, eu tinha uma política sobre bandidos durante o tempo de paz e era executá-los brutalmente. Com uma guerra acontecendo, agora estou menos convencido sobre isso. Eu tive que perguntar ao bandido o que os homens do Jarlo fariam quando pegassem e sua resposta foi uma morte lenta, então eu dei a ele uma rápida. Depois disso, algumas curvas na estrada da montanha e minha chegada a Black Falls. Ao contrário do jogo, realmente não neva tanto no verão, mas pode acontecer ocasionalmente, simplesmente não vai ficar por aqui. Assim que comecei a subir a montanha, ela começou a mostrar alguns sinais de neve e quase não caiu assim que subi. Fora do antigo Barrow, um bando de dezenas de bandidos estava patrulhando a área externa, pois parecia que eles haviam chegado recentemente. Eu queria derrubá-los silenciosamente, então lancei Ball e mirei meu arco espectral para frente. Zwoosh, zwoosh, zwoosh. Como estavam todos dentro do alcance da minha detecção passiva, acabei despachando-os com uma flecha cada. Parece que meu arco e flecha ficou muito enferrujado desde a última vez que o usei. Pelo menos isso servirá como uma boa prática. Os portões do túmulo eram enormes e de tirar o fôlego, o que só poderia descrever a grandeza dos antigos nórdicos que esculpiram esses templos nas montanhas assim como os anões e criaram esse portão bem feito que durou séculos. Black Falls Barrow foi construído antes da Primeira Era durante a pré-histórica Era Merética. Este era um dos grandes templos do culto do dragão. Durante a Era Merética, os Nords e os Atmorans adoravam os Totem Guardians, incluindo o dragão, e cada totem tinha seu culto, mas o culto mais distinto de todos e aquele que governava os Nords era o infame culto do dragão. O culto, como o próprio nome indica, adorava os dragões como deuses reis, sendo Alduin o chefe. Com sua crescente influência,
Os Dragon cultistas tornaram-se tão tiranos quanto seus mestres e começaram a abusar de suas posições até que o resto dos Nords se cansasse disso e a Guerra do Dragão começasse. A Guerra do Dragão foi quase sem esperança, pois foi uma resistência escassa e uma rebelião fraca. Mas logo os divinos intervieram e Kine começou a dar suas bênçãos aos Nords. A mais importante foi o dom da voz, o Tuum. Partur Naxt Dragon e Kenit Divine Moterof Nords ensinaram os Nords a gritar como dragões e as forças da humanidade começaram a ter legiões de Voicemasters em vez de mages. No final, os dragões foram derrotados e Alduin foi lançado no tempo para esta era. O culto do dragão e seus sacerdotes foram forçados a se esconder em seus templos seguros enquanto alimentavam veneno uns aos outros e preferiam viver para a eternidade como Draugrs. Bleak Falls Barrow é um dos templos infestados de Draugr que pertenceu ao culto do dragão. Lá, o antigo campeão do culto do dragão foi enterrado e com ele segura a pedra do dragão. O mapa para todos os dragões mortos que foram selados pelos nórdicos durante a Guerra do Dragão. Aula de História parte. Eu já avançava pelo templo de Bleak Falls silenciosamente colocando uma flecha em cada bandido que vejo. Ainda assim, com o Ned morando dentro de mim, não pude deixar de começar a coletar algumas amostras de onde quer que eu vá. Havia potes e itens antigos espalhados por aí, o que significa muito para qualquer arqueólogo. Simplesmente ter bandidos jogando essas coisas e quebrando-as me fez questionar meu próprio raciocínio de despachá-las misericordiosamente. Demorou cerca de um maldito tempo até que eu vi algum bandido pedindo socorro. Ali amarrado por teias de aranha, um Dark Elf estava preso na armadilha de sua vida. Guardando-o estava uma Giant Frostbite Spider que pode causar pesadelos apenas por sua aparência. Socorro! Socorro! Afaste-o de mim! Afaste-o! Deve ser Arvel, o rápido, um ladrão e bandido. Despachar o Frostbite Spider foi fácil, então me aproximei do Dark Elf preso. Você conseguiu! Você matou. Agora me corte antes que qualquer outra coisa apareça. O que te meteu nessa confusão? Perguntei. Apenas me leve para baixo, amigo. Eu sou um caçador de tesouros. Eu estava apenas explorando este barro. Explorando? Então os que matei lá fora não eram bandidos? Minha pergunta deixou o homem em silêncio por um segundo antes que ele reunisse seus pensamentos e sorrisse. Aquelas pessoas? Não. Eles estavam atrás de mim e do tesouro. Você os matou? Isso é uma boa notícia. Não tenho que dividir o tesouro com nenhum daqueles bandidos agora. É tudo nosso, amigo. HMM. Intrigante. Só eu vou descer, e eu vou te mostrar. Você não vai acreditar no poder que os Nords têm escondido lá. Tentei obter algo útil desse bandido, mas, infelizmente, sua história de fundo era a mais superficial possível. Provavelmente um caçador de tesouros que acabou bandido por causa da má sorte ou um ladrão que foi forçado a mudar de carreira. Esses tipos são bastante comuns. Arvel T. Swift, como era conhecido, roubou uma chave chamada Golden Claw, uma das muitas chaves semelhantes moldadas nas garras dos dragões que podem abrir certos portões. A Golden Claw funciona em um determinado portão em Bleak Falls Barrow. Ele tinha aquela chave quando chegou a esta cripta e foi capturado pela aranha com ela. Assim que eu cortar as teias que o prendem, ele simplesmente... Ah! Obrigado, amigo, mas... Eu sou muito rápido para você pegar. Ele simplesmente vai fugir. Eu sabia que ele iria. Nefertiti. Chamei meu companheiro de maior confiança e em menos de um segundo, o homem fugindo de mim nas ruínas sofreu o acidente mais arrepiante que um mortal pode ter. Era como se o pobre coitado tivesse sido atropelado por um caminhão, todos os seus membros voltados para direções erradas. Isso é exagero, mocinha. Eu disse. Nefertiti estava ali de pé sobre o cadáver lambendo as patas. Eu a peguei e procurei no corpo pela Golden Claw e um diário. Vou precisar dos dois. Uma. O dragão era assustador. Disse Nefertiti. Sim, dragões deveriam ser assustadores. Não. Esse foi mais assustador.
Nefertiti se transformou de sua forma de gato para a forma humana. É para ser o mais assustador de todos. Mas garota, você e eu já passamos por coisas piores, não é? Sim. Foi assustador. E muito escuro. Agora imagine algo muito sombrio ou até mesmo para você. Ainda bem que não sou louco. Não sou louco, certo? Uma. Você está falando com um gato. Você está perfeitamente são. Oh, pequenino. Isso é tão harmonioso. Depois que sua fase adolescente rebelde acabou, Nefertiti voltou tão fofa e solidária como sempre. Não posso dizer o quanto estou feliz. Este momento Omancate me deu impulso suficiente para avançar pela masmorra de uma só vez. Eu estava tão empolgado a ponto de chegar à última câmara em algumas horas. A barra N. A masmorra é pequena, mas na realidade, leva dias para passar por ela com cuidado. A última câmara só pode ser destrancada pela Golden Claw e João pode decifrar o quebra-cabeça da porta em poucos segundos. Lá, uma grande câmara de caverna me esperava com uma cena incrível de um majestoso sarcófago antigo em frente a uma parede de palavras. Eu podia ouvir o zumbido vindo da Oddwall enquanto caminhava em direção a ela e quando me aproximei, tive uma iluminação sobre a palavra do dragão Fus que significa força. Eu uso muito essa palavra, mas isso me deu mais compreensão da palavra Fus e do conceito de força. A palavra parede dizia, Etnok Falvalok, Denmaad do Vagos, Arcaanfus Dunslad, Ragol Arquivulon. Significa, aqui jaz o guardião, guardião da pedra do dragão, e uma força sem fim, raiva e escuridão. Craque craque enquanto eu tentava me concentrar no conhecimento que acabei de absorver do Oddwall, o sarcófago começou a fazer sons de dentro. Parece que seu morador finalmente acordou. Este é supostamente o mestre do templo de Bleak Falls e o campeão do culto do dragão que detém o mapa dos locais de sepultamento dos dragões. Sem pensar muito, eu corri em direção ao sarcófago e chutei seu leite para longe. Filho da puta. A primeira vez que eu joguei, você me deu um grande calor quando você fusruda em minha bunda através desta câmara. Agora, é o troco. Não deixei esse filho da puta Draug Deathlord se levantar. Montei nele e comecei a dar meus melhores socos. O bastardo era tão resistente que quase retaliou algumas vezes, mas acabou sendo espancado até seus ossos quebrarem. Vitória para mim. Eu derrotei o guardião, peguei seu machado encantado de gelo e encontrei uma pesada placa de pedra escondida embaixo dele. Esta era a pedra do dragão, o item mais valioso do culto do dragão há muito perecido. É muito necessário para mim pessoalmente e estou planejando mantê-lo. Tinha uma inscrição de dragão dizendo, Etnocum malandro ogerei suleix aldo invocri. Significa, aqui jazem nossos senhores caídos até que o poder de Alduin reviva. Aqueles bastardos adoradores de dragões anotaram todos os dragões caídos até durante as guerras dos dragões. Ao olhar para o outro lado do mapa, pode-se ver um mapa aproximado de Skyrim com mais de 22 localizações marcadas dos principais tenentes de Alduin. Isso levará algum tempo para identificarem um mapa da vida real. Com isso, terminei Bleak Falls pela última vez. Felizmente, ninguém pode vir a este lugar desagradável nunca mais. Voltarei mais tarde para saber que meu desejo não foi realizado, mas isso é outra história para outra hora. Agora, é hora de ir para Riverwood. Mal posso contar as horas antes de chegar ao Iterum. Kirin Saga Capítulo 509 Ascensão do Dragão Um dos lugares mais bonitos de Skyrim é sem dúvida Riverwood. A cidade foi projetada para ser o primeiro passo do jogador na civilização nórdica e oferece um nível justo de beleza natural e imersão passiva. Na realidade, isso não é muito diferente. As principais especialidades de Riverwood são madeira, peles, carne e serve como uma parada de viagem. Isso tudo torna a cidade muito importante no mapa para todas as caravanas que vêm do sul para o Iterum. Por outro lado, as florestas ao redor de Riverwood são seguras e surpreendentemente muito bonitas e verdes durante o verão. É quente, arejado, calmo, tranquilo e refrescante. Lá, João estava deitado na grama verde com uma garota ao seu lado e claro,
A primeira pergunta foi qual garota? Para responder a essa pergunta, começa com John voltando para Riverwood. Ele usou alguns lingotes de ouro para replicar a Golden Claw, pois o original tem algumas propriedades mágicas. John foi ao General Trader of Riverwood com ele e contou a ele sobre encontrar alguns bandidos que tinham essa coisa neles. Lucan, o comerciante, era na verdade o dono original da Golden Claw, mas como um simples cidadão, ele não conseguia reconhecer a diferença entre o item mágico e a réplica, portanto, John estava bem. Agora a resposta que já é bem óbvia. A garota que dormiu com John era Camila, irmã de Lucan. O negócio com Camila foi assim. Ela é uma garota da cidade que parece decente o suficiente para os jovens da cidade lutarem por ela, especialmente o bardo nórdico Sven, o caçador de elfos da floresta Faendal. Camila estava agindo como uma mimada agora que todos os rapazes estavam de ponta cabeça por ela e ela deu como certo interpretar os dois rapazes. Quando John voltou para Riverwood, ele aceitou um pedido de Sven para entregar uma carta falsa para Camila e dizer que era de Faendal. Claro, não foi nada bom para Sven quando John contou a Camila sobre a verdade da carta. John não parou por aí. Ele provou que Faendal tinha algo a ver com um assalto na loja de Lucan, fazendo com que a Golden Claw fosse roubada por Arvelt e Swift. Faendal parecia ter vendido informações sobre a garra por algumas moedas. Isso fez com que o segundo cara caísse em desgraça também. Com Sven e Faendal fora de cena, John pode ser considerado o salvador do armazém geral e poderia facilmente cortejar sua garota propaganda. Não lhe deu um par de bebidas para levá-la para seu quarto na pousada e fazer amor com ela a noite toda. Quando eles estavam prestes a ficar barulhentos, eles decidiram se esgueirar para a floresta e continuar sua fornicação enérgica até o amanhecer. Você fez isso de novo, não foi? Isa ficou acima da cabeça de John, acordando com a haste de sua lança. Às vezes a oferta não consegue satisfazer a demanda. Comércio básico. John respondeu sem abrir os olhos. Você está falando sério? Você sabe que preciso de mais energia no Ica do que o normal, especialmente com meu nível subindo. Eu me lembro de você dizendo a mesma coisa sobre fazer isso com aquelas garotas Altmer em Somerset. Garotas Altmer são fortes e abundantes com energia no Ica. As coisas estão ficando mais difíceis agora, você sabe. O comportamento hedonista de John sempre chega a ser o máximo de todos os tempos, especialmente quando ele quer aumentar seu nível. Ele geralmente não tem recursos materiais para aumentar seu nível, então ele depende da relação sexual para ganhar energia vital anuica. A energia anuica é feminina, yin, então as mulheres de todas as raças possuem uma grande quantidade dela em seus corpos. John colhe essa energia através da relação sexual para refinar sua energia Padomik, Yang, com ela. A energia Padomik de John é selvagem e muito vigorosa, então sua demanda é sempre difícil de satisfazer. As garotas Altmer em Somerset eram todas magas talentosas e eram uma boa opção para ele ter tanta energia quanto ele queria, mas agora que ele está de volta a Skirin, ele tem menos recursos. O fato de você considerar as meninas como recursos é... Isa falou em crítica. E aí, senhorita feminista? Eu nunca disse nada assim. Com quem eu durmo, eu compenso com energia anuica. Você não viu aquela garota que foi tomada como aprendiz por algum mago importante depois de passar 3 noites com Mel? Você realmente é apenas um grande lixo de ser humano. Vou me certificar de que sua esposa saiba. Graças a Deus. John estava apavorado com a reação de Alina ao seu hedonismo, já que ela nunca estava feliz com isso e sempre importunava o Oblivion com ele. Ela deve saber que John não pode passar 2 anos longe de casa sem ter um caso, mas se ela descobrir sobre o ato de fornicação de 1 ano que ele cometeu, ela o rasgará e o alimentará com aquele grifo que ele odeia. Ou pelo menos é assim que ela o avisa. Vamos apenas tentar ser pacíficos agora. Como foram as coisas na frente de Eugene? John desviou o assunto. Isa respirou fundo antes de massagear as têmporas com irritação. Não me faça começar. Você nos fez assistir a porra de um dragão enquanto tentava salvar todos naquela cidade enquanto ela estava queimando até o chão. Estou traumatizado.
Eu não quero ser rude, mas eu não estava checando você. Desgraçado. Isa golpeou com a haste da lança em sua cabeça. Como você está agindo tão calmo depois de ver tudo isso com o dragão? Vendo Isa quase perdendo a calma, João fechou os olhos e se levantou enquanto cobria a cintura. Eu não sou. É? Faremos algo sobre os dragões. Esperem. Dragões? Praticamente uma horda deles. Isa olhou para ele enquanto ele vestia uma roupa comum e uma velha couraça de ferro. Por que você está usando essas coisas? Ela perguntou. Uma mudança de planos. Vou manter minha identidade escondida um pouco mais. Ele respondeu. Qual é o propósito? As coisas serão menos complicadas assim. João parecia confiante sobre uma certa ideia que lhe ocorreu durante o resgate de Eugênio e começou a agir com base nisso. Ele se certificou de que seu rosto estivesse bem escondido em vez de alterado por Lust, e fez uma aparência geral normal. Leve aquela garota para a casa dela. João disse enquanto apontava para Camila, basta deixá-la enrolada em alguns lençóis na porta. O pedido travesso de João foi recebido por um olhar de desdém no rosto de Isa quando ela concordou desanimada em levar Camila embora. Ela pode fazer isso sem ser vista, mas é Camila quem ficará em uma posição ruim com João transando com ela depois que ele transou com ela. Eu não estava planejando esperar mais do que isso em Riverwood. Peguei a pedra do dragão e a garra dourada. Me certifiquei de que toda Riverwood ouvisse sobre o ataque do dragão e isso era tudo para mim. Próxima parada, Wither 1. Pegar a estrada para o norte através das florestas levaria quase alguns dias viajando pela estrada principal para chegar a Wither 1, mas eu não sou o tipo de cara da estrada principal. Eu tinha que chegar a Wither 1 rapidamente pelo céu e levei algumas horas para ver a cidade grande no coração brilhante de Skyrim. Felizmente, ainda é verão e o lugar parecia tão bonito quanto poderia ser nesta área. Eu tive que andar com cuidado a partir deste ponto, então pousei perto de Breumeadery e peguei a estrada principal para Wither 1 de lá. A razão pela qual não me teletransportei para nenhum lugar até agora foi para não desencadear nenhum encontro que desejo evitar e para garantir que o fluxo de eventos ocorra de acordo com o planejado. Eu também queria confirmar minha dúvida sobre algo e eis que eu estava certo. Gra. Pisando bata nele, ria. Não tenha medo. Ah! Zwoosh foi exatamente como eu imaginei. 3 pessoas lutando contra um gigante. Ria, Farkas e ninguém menos que alguém que eu realmente aprecio ver de novo. A ela. Os 3 são companheiros. A ela e Farkas são membros seniores do círculo e Ria é um novato ou como eles gostam de chamar, um EOP. Pelo que posso dizer, esta é a missão de iniciação de Ria, já que ela está fazendo a maior parte da luta, enquanto os outros 2 estão apenas parados como apoio. É uma cena comum no início do jogo, mas era o que eu estava procurando. Há um grande significado para esse encontro que também acontece no jogo. De alguma forma, cada encontro único do jogo acontece assim que passo para onde é acionado na realidade. Não aconteceu ontem nem depois, também não vai acontecer amanhã, acontece perto de mim quando eu passo. Isso não é apenas uma aleatoriedade ou coincidência, é o poder do destino. Muitas coisas acontecem em determinadas sequências e devem seguir um padrão de eventos. Desafiando isso não vai render um bom resultado como por exemplo, o que eu fiz com a Azura Star, fazendo com que ela se tornasse a Black Star, que resultou em Azura Soul fragmento a ser adquirido por Manny Marco, que o retirou do mar do esquecimento, e tudo resultou em eu participar dos 7 trabalhos da Edricus para Azura, que me levaram por toda a Tariel. Apesar dos ganhos que tive, aprendi uma lição preciosa sobre não mexer com o destino. Sempre é um tempo para tudo e todas as minhas ações até agora afetaram severamente o futuro, por isso tenho que estar pronto para todas as estranhezas. Não acredito que os eventos do jogo continuarão aparecendo da mesma forma que costumavam ser. Enquanto eu pensava, a batalha entre os 3 companheiros e o gigante estava prestes a se desenrolar. Mas parecia que o gigante ficou com medo e decidiu recuar. Depois dele, ele está indo em direção à estrada. Farkas gritou. Os 3 começaram a perseguir apressadamente, pois parecia que havia algumas carruagens passando na estrada.
As pessoas entraram em pânico ao ver o gigante, mas estranhamente, o mais próximo para ajudar era eu. Eu odiaria machucar um gigante, já que as regras do clã o proíbem, mas não tenho muita escolha que se o próprio gigante enlouqueceu. A espada surrada que eu tinha foi desembainhada enquanto eu saltava no ar em direção à cabeça do gigante. Ele me viu chegando e balançou sua clava em mim. Cuidadoso. Ri e Farkas gritaram tentando me parar, mas estavam fora de alcance. No momento em que o bastão do gigante estava prestes a me atingir foi o mesmo momento em que me exibi com minhas acrobacias e torci meu corpo no ar evitando. Ao pousar do outro lado do gigante, fiquei cara a cara com ela. Derrubar o gigante caiu de joelhos e então desmoronou como um prédio caindo. Aqueles que podiam ver seu rosto viram minha espada surrada perfurando seu crânio profundamente até o cérebro. Ele morreu antes que pudesse perceber. Eu, é claro, não olhei para trás como caras legais nunca fazem. Ainda assim, meu ato legal foi percebido instantaneamente por ela quando vi seu nariz se contorcer. Essa mulher. Ela me reconheceu pelo cheiro de novo. J. Eu tive que piscar levemente e sinalizar para ela parar de falar. Ela ficou surpresa ao me ver, mas como uma pessoa sensata, ela controlou seu choque imediatamente. A ela, você conhece este homem? Por outro lado, quem percebeu a estranheza de seu súbito silêncio foi Farkas. Não. Ela respondeu e virou-se para mim com um olhar calmo. Você se comporta bem. Você poderia ser um irmão escudo decente. Seriamente. A reação roteirizada. Um irmão escudo. Eu tive que tentar uma resposta com script para ver como ela responde. Um forasteiro, hein? Nunca ouviu falar dos companheiros? Uma ordem de guerreiros. Somos irmãos e irmãs em honra. E aparecemos para resolver problemas se a moeda for boa o suficiente. Droga. Isso também é roteirizado. Tudo bem, vamos sem roteiro por enquanto. Moedas, lutas e irmãs? Onde me inscrevo? Eu disse. Ah! Falado como o verdadeiro Nord. Foi então que Farkas se intrometeu. Sua habilidade parece decente. O que você acha? A ela. Ele é bom. Quer ele se junte ou não, depende de Kodlak. A ela disse com um olhar natural em seu rosto. Pelo menos esta resposta não foi antecipada. Obrigado, vou me certificar de passar por aqui. Eu disse isso e recuperei a espada surrada e caminhei em direção ao Iter 1. Foi um conjunto revigorante de eventos ver como os scripts do jogo mudam com uma pequena resposta. As coisas podem ser interessantes de agora em diante. De qualquer forma, enquanto subia a cidade, comecei a ouvir conversas entre os caravaneiros que não tinham permissão para entrar. A palavra dragão foi ouvida muito alto. A cidade está fechada com os dragões. Apenas negócios oficiais. E aqui está o favorito de todos, guarda de Wither 1. Eu vim trazendo notícias de Eugen. Falei. Deuses. Eugen. Vá para Dragões Reach imediatamente. O Jar gostaria de falar com você. João foi autorizado a entrar em Wither 1 imediatamente. As notícias sobre Eugen se espalharam mais rápido do que ele esperava, pois Alduin foi avistado em Skirin em vários lugares nos dias seguintes. Pelo que João poderia dizer, Alduin já começou a ressuscitar os outros dragões. Quando ele foi ao Palácio de Dragões Reach para informar o Jarl de Wither 1 sobre o dragão que voou em seu porão, outros estavam em movimento. Irmã, estou com fome. Fique quieto. Não posso. Estou com fome e entediado. A ela virá mais tarde com comida. Por enquanto, calhe a boca. Preciso me concentrar. Não, você não sabe. Seus poderes não funcionam nele de qualquer maneira, então não há sentido em tentar escolher sua localização. Eu falei cala a boca. Alina balançou furiosamente seu bastão e a cabeça de Julanar. Aí. Os dois estavam sentados em uma pequena casa em Wither 1. Apesar de ser antigo, a riqueza dos mais ricos de Winterol transformou Brezeomi, da casa miserável que era em uma pequena casa luxuosa. As duas primeiras damas de Winterol estavam vagando por uma semana neste lugar e o motivo era alheio a eles. Meio ano atrás,
João pediu que eles comprassem este lugar e estivessem lá antes do dia 17 de Lastseed de 4201. Ainda ontem, uma notícia estranha varreu a cidade sobre um dragão aparecendo em Eugene. Era inacreditável demais para Lina, que começou a meditar imediatamente para adivinhar o que aconteceu em Eugene. A maioria de suas visões eram nebulosas e obscuras. Não importa o que ela fizesse, era impossível rastrear um dragão usando adivinhação. Dragões são fragmentos do Aka, o tempo. Espaço e tempo são os arquétipos mágicos que controlam a detecção e a adivinhação, respectivamente. Detecção é coletar informações através do espaço, enquanto adivinhação é coletar informações através do tempo. Sendo feitos de tempo, os dragões eram imunes à adivinhação da mesma forma que John. Isso era algo novo para Lina, que era chamada de Crimson Moon por sua habilidade de vidente. Ela sabia que John era imune por alguns motivos absurdos, mas nunca pensou que seria relacionado a dragões. Ela suspeitava, mas ignorou. Agora que tanto o dragão misterioso quanto John estavam fora de seu alcance, a muito capaz, a Lina estava se sentindo impotente diante daqueles absurdos. A razão pela qual ela foi severa com Julanar e se trancou em Breazeil no dia inteiro. A razão pela qual ela mantinha Julanar por perto era que não havia como prever o que Ju faria se ela fosse deixada sozinha. Por outro lado, a terceira pessoa que veio com eles de Unterod estava ocupada coletando informações através da rede da empresa. Cunhada, estou de volta. O Wolfur ligou. Falando no diabo, a Alina desceu as escadas do último andar para vê-lo. Ele parecia ter mudado um pouco desde 6 meses atrás, deixando crescer uma barba cheia e cabelos longos. Wolfur, alguma notícia? Ela perguntou. Mais avistamentos do dragão ao redor do forte. Battleborn nos manterá atualizados. Ele respondeu. Tudo bem. Vou voltar aos meus negócios. Me informe logo se houver alguma novidade. Ela disse e se virou para subir e continuar o que estava fazendo. Enquanto isso, Julanar se esgueirou e sinalizou para Wolfur sobre a Lina, enlouquecendo. A Lina olhou para Julanar com um olhar e o último fugiu imediatamente. Cunhada. Wolfur chamou por Alina. Sim. Eu vi ela no caminho de volta. Podemos passar em Jorvaska para jantar com os companheiros durante a noite. Vamos embora. Wolfur convidou Alina para sair um pouco de casa. Obrigado, mas estou ocupado. Ela disse. Sim, estou morrendo de fome. Julanar balançou a cabeça do andar superior. Vamos, cunhada. Você não comeu nada desde ontem. Talvez sua adivinhação não funcione com o estômago vazio. Wolfur disse. Não dá certo. Sim. Pessoas famintas não funcionam bem. Alina estava retrucando, mas Ju a cortou. Vamos, apenas tire uma hora para descansar seus olhos. Eles estão claramente vermelhos. Wolfur disse. Alina olhou para ele sem graça. Meus olhos são naturalmente vermelhos. Ela disse. Vendo como os dois olhavam, Alina suspirou e desistiu no final. Acho que vou fazer isso. Mas só por uma hora. E ai. Carne, 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 carne. Julanar desceu do teto e começou a pular alegremente ao redor de Alina. As 3 pessoas, que são o grupo de batalha original de Jun, estavam saindo juntas para conseguir comida em Wither 1. Ao mesmo tempo, outras 3 figuras entraram em Wither 1 pelos tokens especiais da Dari Dragon Company. Irmã, estou com fome. MHM. Não apenas acene para mim. Nós somos gêmeos, mas eu não entendo o que você está dizendo. Eu entendo. Você está com fome. Então faça algo sobre isso. Estou com fome e cansado. MHM. Mirren e Miranda entraram em Wither 1 sob os olhares de ódio dos Nords para os 2 Ygelves, que não esconderam suas identidades nem um pouco. Pessoal, esses tokens são super incríveis. O guarda os viu e quase engasgou com o choque. Por outro lado, Isa falou apontando para o Dari Dragon Golden Token que João deu a ela. João tem uma grande influência em Skirin. Dizer seu nome faz coisas estranhas acontecerem. Mirren respondeu. Mas não podemos causar problemas. Miranda disse. Você está certo. Parece mais uma fonte de medo do que uma fonte de poder. João disse isso muitas vezes, não foi? Isa pensou.
Podemos comer agora? Mirren perguntou impaciente. Tudo bem. Eu não sei sobre esta cidade, mas a famosa Jorrvaskr fica aqui. Se formos até aquela garota ela pode nos tratar de alguma coisa. Izzy disse. Izzy e os outros dois estavam familiarizados com ela. Afinal, ela estava lá em Merfeu durante o último trabalho de parto quando John lutou contra Manny e Marco. Você acha que os companheiros vão nos tratar bem? Mirren perguntou, apontando para o fato de que ele e sua irmã são elfos que não são populares entre os companheiros. Não se preocupe, amor. Eu vou te proteger de qualquer coisa. Isa disse enquanto pescava para ele. Além disso, com a minha posição como Spear Battlelord da cidadela de Ebunar me irá garantir amizade com os companheiros. Então fique perto de mim. Tudo bem. MHM. Mirren e Miranda seguiram Isa na cidade enquanto Alina conduzia Ulfur e Julanar para Jorrvaskr também. Ninguém teria previsto o confronto entre o antigo partido de Jon e seu novo partido, confronto que criará o esquadrão de guerra mais aterrorizante de todos os tempos. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.